Olá, como você está? Voltamos para encerrar Provérbios 12. No último vídeo nós falamos até o 7º princípio de Provérbios 12 e hoje nós vamos iniciar o 8º princípio de Provérbios 12, que é: o que diz a verdade manifesta a justiça. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de justiça. E a justiça está relacionada com a verdade. E aqui o 8º princípio de Provérbios 12 está dizendo que o que diz a verdade manifesta a justiça. O que é verdadeiro manifesta o reino de Deus. O que é verdadeiro manifesta a glória de Deus. Você diz a verdade? Você mente? Ou você não se posiciona? Porque a palavra de Deus diz assim: nós devemos dizer sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E aí muitas vezes nós concordamos com a nossa cultura. Nós brasileiros temos a cultura, do jeitinho brasileiro. Para nós brasileiros, se alguém chegar para nós e nos pedir algo e nós dizermos não, ele se sente ofendido. Mas há uma cultura maligna no nosso meio que a pessoa me pede algo e eu digo sim, só que eu não cumpro com aquele sim que eu disse. Porque eu não sei dizer não, eu digo sim, mas eu não cumpro com o meu sim. E a pessoa que eu disse sim, ela fica mais satisfeita com eu dizendo sim e não cumprindo do que se eu dizer não. Ela vai me chamar de grossa, de mal educada, de ruim e de um monte de coisa. Que aí é onde a Bíblia diz assim: quando disserem mal de vocês por minha causa, se alegrem, se regozijem, porque vocês serão bem-aventurados, porque vocês serão felizes. Qual é melhor, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Porque o homem, ele tem poder de matar o nosso corpo. Mas Deus, ele tem poder de matar o nosso corpo e lançar no inferno. Não se enganem, Deus, ele não se deixa escarnecer. Cumpra a palavra de Deus para você ter vida e vida em abundância. Não há vida fora da palavra de Deus. Não há vida fora dos princípios da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus com integridade. E você terá uma vida plena, uma vida abundante. O que diz a verdade manifesta a justiça. E o reino de Deus é justiça. O 9º princípio de Provérbios 12 é: a mão dos diligentes dominará. Quem são os diligentes? Os diligentes são aqueles que aprendem e colocam em prática. Os diligentes são aqueles que não comem o pão da preguiça. Os diligentes são aqueles que não procrastinam. Os diligentes são aqueles que fazem o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Isso é ser uma pessoa diligente. Fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Outra cultura que nós temos é depois, depois, depois e depois. O depois nunca chega. Até mesmo porque o depois é maligno. O depois não nos pertence. O que nos pertence é o agora. É o aqui e o agora. Então, o diligente, a mão dos diligentes dominará. Aquele que vai reinar, aquele que vai dominar, aquele que vai prosperar, é aquele que é diligente. É o que faz o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. É o que não procrastina. Você tem sido diligente com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com os seus sonhos? O 10º princípio é: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra.
O desejo não cumprido no coração do homem o abate. A ansiedade no coração do homem o abate. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Devemos viver o hoje, o agora. Mas uma boa palavra o alegra. É o que Jesus nos mandou fazer. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Dê boas notícias para as pessoas. As boas notícias nos alegram. A nossa boca, ela precisa ser um manancial de águas doces e não um manancial de águas amargas. O 11º princípio de Provérbios 12: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso, ele tem preguiça até mesmo de assar a sua própria caça. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. A riqueza do homem é ser diligente, é ser prudente, é fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Quão recompensador é sermos diligentes? Já curtiu o vídeo? Já deixou o seu like? Se ainda não, aperta o like aí para dizermos para o YouTube que pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Vamos compartilhar boas notícias, sabedoria com outras pessoas. O 12º princípio de Provérbios 12 é: os que andam em justiça têm vida e não temem a morte. Você tem medo da morte? Porque aquele que ama a justiça, aquele que ama a verdade, que diz a verdade, aquele que ama o reino de Deus, ele não teme a morte. Porque aquele que ama o reino de Deus, ele acredita que ele já venceu a morte. A morte, para aqueles que acreditam em Deus, ela é somente uma passagem para uma vida melhor, para uma vida de descanso e depois para uma vida de reinado. Um reinado que já precisa iniciar agora, enquanto eu tenho vida e vida abundante com o meu Criador. Os que andam em justiça têm vida e não temem a morte. Aqueles que creem em Jesus, eles não conhecerão a morte, porque já recebemos a vida em Cristo e agora já iniciamos a nossa vida, que será eterna. Assim como Jesus é eterno, nós também somos eternos. Viveremos a eternidade com o nosso Salvador. Você tem fé nesse princípio de Provérbios 12? Os que andam em justiça têm vida e não temem a morte. Você tem vida e vida em abundância, porque esta é a vida que Jesus tem para você. Vida e vida em abundância. Para isso ele morreu e ressuscitou. Ou você teme a morte? A morte é algo que tira o seu sono. Para nós que amamos a justiça, já nasceu o sol da justiça, que é o nosso Salvador. Nós não tememos a morte. E eu desejo do fundo do meu coração para você, que você não tema a morte. Que você acredite que a morte, ela é para aqueles que não amam a justiça, para aqueles que não amam a Deus. Para aqueles que amam a justiça e para aqueles que amam a Deus, ele já venceu a morte. A morte, ela já é um inimigo derrotado. E nós somos o resultado das nossas crenças. Eu acredito nisso que eu estou te dizendo. Se você não acredita, ainda há tempo para buscar o entendimento, para buscar a sabedoria e para pedir para Deus que você quer essa fé de acreditar que não precisamos temer a morte, porque em Cristo
nós já temos a vida eterna. E Ele deu essa vida eterna para todos quantos quiserem. Em João 3,16 ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele nos amou de tal forma que Ele deu o que Ele tinha de melhor, que era o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para que hoje nós não precisássemos mais morrer, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância nele, por toda a eternidade. Aceite essa vida que se inicia ainda neste mundo.